RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Divulgada a pesquisa IRG Bem Paraná. É a corrida ao Palácio Iguaçu, são números novos, fresquinhos, que nós vamos comentar agora. Diga lá, Mark. Denê, segundo essa pesquisa, que é a primeira sondagem desde as convenções que definiram oficialmente as candidaturas e coligações, o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD, lidera as intenções de voto para o governo do estado com 45%. Em segundo lugar está a governadora Cida Borghetti, do PP, com 20,2%. Segundo o levantamento do IRG Pesquisas, encomendado pelo jornal Bem Paraná. Em terceiro lugar na corrida pelo Palácio Iguaçu está o deputado federal João Arruda, do MDB, com 7,1%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. Os números são da consulta estimulada, em que os eleitores são questionados sobre quem pretendem votar a partir de uma lista de candidatos. Os dados legais, Deninha, que são obrigados à divulgação, o IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR 09806/2018. Muito bem. O que a pesquisa traz? Ratinho Júnior com 45%, Cida Borghetti com 20,2%, João Arruda 7,1%, Doutor Rosinha do PT tem 3,9%, Professor Piva 2,2% do PSOL, Jorge Bernardi da Rede 1,8%, Ogier Buch do PSL 1,5%. Os candidatos do PCO, do PSTU e o Geonísio Marinho, que é do PRTB, os três não alcançam somados 1 ponto percentual. Então é o seguinte, que leitura se pode fazer da pesquisa nesse momento? Primeiro, se a eleição fosse hoje, haveria segundo turno. A saída de Osmar Dias da disputa eleitoral não fez de Ratinho Júnior o eleito já no primeiro turno. E por que digo isso? Embora ele esteja 25 pontos percentuais à frente da segunda colocada, que é a governadora Cida Borghetti, o percentual de votos dele neste momento da disputa, sem que os adversários apareçam, ele é o nome mais conhecido. O indício que se tem é de crescimento das candidaturas de baixo. Estratifica agora, Ratinho ganha no primeiro turno. Projeta ali pra frente, a tendência é de crescimento dos demais. E digo isso sem medo de qualquer interpretação equivocada. Eu esperava que, como analista de anos e anos de pesquisas eleitorais, que nesse momento, para que vencesse no primeiro turno, Ratinho deveria romper a barreira dos 50. Ainda que a soma dos demais candidatos nesse momento, veja, ó, 20 mais 11, 31, mais 7 do Arruda, 38, mais 4 do Rosinha, 42, mais 2 do Piva, 44, mais 3,5 do Gebuch e do Jorge Bernardi, 47. Então não dá matematicamente a vitória de Ratinho Júnior no primeiro turno. Essa é qual é a grande resposta que a pesquisa estimulada do IRG nos traz agora? De que, ao que tudo indica, de fato, haverá segundo turno no estado do Paraná. Ratinho Júnior larga muito à frente, mas não o suficiente para matar o jogo agora. Outras interpretações da pesquisa. João Arruda, com 7,1%, deve crescer mais do que o número que tem.
Candidato Ogier Buch do PSL aparece na pesquisa com apenas 1,5% nesse momento. Quando o eleitor do Bolsonaro souber que o Ogier é o candidato do Bolsonaro no Paraná, e é ele, do partido dele, do partido do Bolsonaro, a tendência é de que também cresça. Então nós estamos diante de uma eleição, ao que tudo indica, que será decidida em segundo turno. Vou fazer um resumo para fechar. O que a pesquisa do Instituto, esse IRG, nos demonstra? Primeiro, uma vantagem inicial de Ratinho Júnior, um número bastante expressivo para a governadora Cida Borghetti e os demais candidatos abaixo com potencial de crescimento. Se as eleições fossem hoje, haveria segundo turno. E ao que tudo indica, teremos segundo turno nas eleições, porque tanto o candidato Ogier Buch, que é do partido do Bolsonaro, quanto o candidato João Arruda, do MDB, sobrinho do senador Roberto Requião, devem crescer mais. O tempo de televisão da governadora Cida Borghetti é o maior de todos, o que também demonstra a possibilidade de crescimento. Nós temos uma pesquisa eleitoral com um retrato do momento, com a vantagem expressiva de Ratinho Júnior, mas o que se extrai deste levantamento é a realização de um segundo turno nas eleições estaduais. Levantamento importante, registrado junto à Justiça Eleitoral, que este jornal traz como opinião agora. O que te pareceu, Mark? Daniel, eu queria trazer um dado importante, que é o número espontâneo. Espontâneo é quando a pessoa não tem um candidato apresentado e a pessoa fala o que vem na cabeça. Nesse caso, o Ratinho Júnior tem 8% e a Cida 3%, que são números bem baixos. Mas a espontânea revela que 80% das pessoas não tem candidato, Daniel. Ou seja, então a eleição só está começando e as pessoas, às vésperas do início da campanha eleitoral, não sabem quem votar, não tem nem ideia. E uma curiosidade, Dani, as mais indecisas são as mulheres. O eleitorado feminino também é o mais indeciso ou refratário aos candidatos apresentados. Entre as entrevistadas, 14% disseram que não pretendem votar em nenhum dos candidatos. Já entre os homens, esse número cai para 8%. Entre os que disseram que não sabem quem votar, 7% são mulheres e apenas 5% são homens. Então, o público feminino vai ter um grande destaque na campanha. E o que me chama a atenção é que nós estamos já há pouco mais de um mês de ir às urnas mesmo. A campanha é curta e 80% não sabem quem votar. É um número de indecisos que é bastante vigoroso. Ontem aconteceu a entrevista do candidato saindo do cenário local, ingressando no cenário nacional. Ontem aconteceu a entrevista do candidato Jair Bolsonaro à TV Record. Num horário alternativo, né, Mark? Não era um horário tradicional de entrevistas dos presidenciáveis. O que se teve, Mark, assim, de bastidores disso quanto à audiência de televisão? Só para que o ouvinte tenha noção daquilo que este jornal vem sublinhando há muito tempo, da força que Bolsonaro tem para muito além daquilo que a pesquisa demonstra. Exatamente, Denis. Na verdade, o Ibope respondeu bem à entrevista de candidatos. É uma entrevista que foi às 7 horas da noite, não é um horário tradicional para se apresentar esse tipo de programação. TV aberta, não se engane, se preocupa com o Ibope. Esse horário, a gente vende essas coisas para poder existir no ar, inclusive. E o Bolsonaro foi muito bem para as 7 horas da noite, disputando aí com a novela da Globo, disputando aí com novela infantil do SBT, ele conseguiu manter um Ibope consolidado, ou seja, isso mostra que as pessoas estão sim preocupadas e querem ouvi-los. Sobre a entrevista em Sydney, mais uma vez, Bolsonaro respondeu aquelas questões de sempre, fez a discussão sobre o kit gay, sobre o que ele pensa para a economia, sobre que vai indicar militares. O ponto da entrevista foi esse, que ele vai indicar pelo menos 1/3 dos cargos de confiança de militares. E nada de novo, não apresentou nenhuma novidade de Bolsonaro. O Bolsonaro foi aquilo que ele sempre foi nas outras entrevistas. Culpa não do Bolsonaro, culpa de quem pergunta. Quando você pergunta sempre a mesma coisa, a resposta vem sempre igual. Eu não quero puxar a brasa para o nosso jornal e nem promover o autoelogio. Mas em qual jornal
até agora, que você, ouvinte aí, acompanhou do Bolsonaro, qual foi o jornal que fez as perguntas efetivamente de interesse da sociedade sobre um eventual governo Bolsonaro, que não este jornal que você ouve todos os dias? Quem perguntou efetivamente de governo, como iria administrar a questão econômica de verdade, questão de privatizações, o quão liberal é de fato o candidato Bolsonaro, quais são as estratégias para curto, médio e longo prazo e, sobretudo, como governará sem o apoio congressual, porque Bolsonaro não se alia a ninguém. As entrevistas têm sido mais do mesmo, e quanto mais a entrevista levantar a bolinha para o Bolsonaro cortar, mais a candidatura do Bolsonaro vai crescer. É por isso também que eu olho para a eleição estadual e não consigo interpretar na eleição estadual o Ogier com apenas 1,5%, assim que o eleitor do Bolsonaro souber que o Ogier é candidato do PSL, como não consigo olhar a eleição com o João Arruda com apenas 7%. Acho que os dois vão crescer. E imagino verdadeiramente um crescimento maior da governadora Cida Borghetti. O primeiro cheiro da pesquisa eleitoral nos demonstra no Paraná a existência de um segundo turno. 7h15 e teve uma pesquisa nacional também, né, Marco? Teve sim, Denir. Foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de votos para presidente após as convenções nacionais dos partidos. O levantamento foi encomendado pela TV Record. A pesquisa perguntou aos eleitores em quem eles vão votar sem apresentar os nomes que estão na disputa. Quase metade dos eleitores disseram que ainda não sabem quem vai votar. Na pesquisa espontânea, quando não é apresentada a lista de nomes aos eleitores, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, tem 15% das intenções de votos. Lula, do PT, aparece com 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 4%, Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, estão empatados com 3% dos votos. Álvaro Dias, do Podemos, aparece com 2%. Fernando Haddad, do PT, também aparece na pesquisa com 1%. Brancos e nulos somam quase 12% e o número de indecisos é de 47%. Este número, o número da espontânea, pesquisa espontânea é muito importante. É aquela que o eleitor responde de bate-pronto, né, Mark? Exato. Você não mostra o papel com o nome de ninguém. A pergunta é seca, em quem você vai votar se as eleições fossem hoje? Ponto. Veja, o Bolsonaro está na frente do Lula. Bolsonaro aparece na espontânea à frente do Lula, com toda a bagunça de informação que o PT criou, como se possivelmente o Lula pudesse ser candidato, coisa que não pode. E a estimulada, diz o quê, Mário? Então, Denir, já na estimulada, em que o nome dos candidatos aparece como opção aos eleitores, foram feitos 2 cenários. Com Lula, o petista tem 29% e Bolsonaro 19%. Alckmin tem 9%, Marina aparece com 8%, Ciro 7%, Álvaro Dias 6%. Na sequência aparece Boulos com 1% do PSOL, Amoedo do Novo e Henrique Meirelles do MDB. Brancos e nulos têm 12% e os indecisos 7%. Os outros candidatos não pontuaram. Já no cenário com Haddad, Bolsonaro aparece com 21%, Marina Silva com 11% e em terceiro aparece Alckmin com 9%, seguido por Ciro Gomes com 8%, Fernando Haddad e Álvaro Dias ficaram empatados com 6%, Boulos, Amoedo e Meirelles com 1%. Brancos e nulos aparecem com 20% e indecisos com 16%. Nesse cenário é o seguinte, que é o cenário real, né? Que é o cenário sem Lula. Lula não é candidato em lugar nenhum, só na cabeça do petista mal informado. Então, no cenário com Haddad, que é o cenário verdadeiro, o Bolsonaro tem 21% dos eleitores declarados, fora o eleitor silencioso, que a gente não sabe qual é o tamanho dele. Daí nós temos uma disputa pelo segundo lugar, que pode dar qualquer coisa. Porque Marina tem 11%, o Alckmin tem 9% e o Ciro tem 8%. O Haddad e o Álvaro têm 6%. Então aqui pode sair qualquer um para disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Qualquer um deles pode chegar ao segundo turno para disputar a eleição com o Bolsonaro. Marina 11%, Alckmin 9%, Ciro 8%, Haddad e Álvaro Dias 6%. Desses 5 candidatos, Alckmin, Marina,
Haddad, Ciro Gomes e Álvaro Dias, aquele com maior potencial de crescimento é Geraldo Alckmin, porque montou o Centrão, que deu ao Alckmin um enorme tempo de televisão. Não nos esqueçamos que boa parte do país não tem acesso a coisa nenhuma que não seja televisão aberta. Então, a tendência de crescimento do tucano é maior que a dos demais. Se eu fosse jogar uma fichinha hoje de um segundo turno, eu vislumbro o segundo turno mais provável, lendo a pesquisa, entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Este é o cenário que eu percebo desta pesquisa eleitoral. Vamos ver ali na frente. Daniel, um componente importante é o seguinte: entre os que dizem que não vão votar, que vão anular o voto, ou que não sabem quem vão votar e pode anular o voto por causa disso, estão os eleitores que moram em grandes centros e com maior escolaridade. Então, quem vai votar obrigado, como diz a lei, inclusive, é a pessoa lá do rincão, que é esse perfil que você disse agora, né? Então, ou seja, a televisão vai ter sim grande papel na decisão dos votos, porque aquele 1%, 2% que pode definir vem do voto da televisão, os candidatos sabem disso. A pesquisa ainda fez simulações para o segundo turno, num cenário com Lula e Bolsonaro, o petista teria 43% dos votos e Bolsonaro 35%. Só pra gente fechar, esse cenário a pesquisa faz porque tem que fazer. Me explicou aquele dia o Murilo Hidalgo de que a pesquisa ela precisa necessariamente trabalhar com o nome que é lançado pelo partido. Por isso que faz a pesquisa com o Lula. Mas esse cenário Lula versus Bolsonaro, ele não existe. O Lula não é e não será candidato à presidência da República. Então dizer que o Lula tem 43 e o Bolsonaro 35 e não dizer nada, dá na mesma, porque esse cenário não existe. Os demais levantamentos. O Instituto ainda sondou um segundo turno entre Lula e Alckmin. Lula teria 43%, Alckmin 31%. Outra hipótese foi a de Bolsonaro e Alckmin no segundo turno. Bolsonaro teria 39% e Alckmin 35%. Com Haddad como candidato do PT, Bolsonaro venceria com 39% e Haddad ficaria com 25%. Em relação à rejeição, 54% dos entrevistados disseram que não votariam em Lula e 51% não votariam em Bolsonaro. Boulos e Henrique Meirelles têm 49% de rejeição, Alckmin e Ciro Gomes têm 43%. Marina Silva, 38%, Haddad, 37% e Álvaro Dias tem 33% de rejeição. Então o campeão deste levantamento é o Álvaro. O candidato paranaense, senador aqui pelo Paraná, é o de menor rejeição. Apenas 33%. Portanto, tem um potencial de crescimento a se considerar. A rejeição que mais me impressiona aqui é a do Henrique Meirelles. Porque o Henrique Meirelles não tem nenhuma intenção de voto, tem 1%. E consegue ter 49% de rejeição. E picolézão, hein? É picolé de jiló, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles não agrada ninguém e é rejeitado por metade do povo. Diga lá, Mark. Só os dados legais da pesquisa: foram entrevistadas 3.200 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dê nenhuma curiosidade para ver a diferença dos cenários entre o Paraná e São Paulo? São Paulo também teve uma pesquisa divulgada pela Record TV e lá a disputa é embolada. Paulo Scaff do MDB e João Dória do PSDB estão empatados tecnicamente. Scaff, do MDB, com 25% e Dória com 23%. Então, aqui que tem um candidato mais descolado lá na frente, lá tá bem embolada a disputa. Pois é. Pesquisas eleitorais. A partir de agora nós vamos conviver também com estes levantamentos. Esse levantamento aqui do Paraná é de um instituto, digamos assim, mais desconhecido, né? O IRG. Ele é desconhecido do grande público, mas na vida da política é um instituto que sistematicamente faz levantamentos aqui no Paraná. Mas nós teremos aí pesquisa do Ibope também para a semana que vem. Pesquisa do Ibope já registrada na Justiça Eleitoral. Então nós teremos uma pesquisa do Ibope para a semana que vem. Embora o Ibope a gente saiba, né? O Ibope faz o levantamento daquele jeito e depois chega na hora, dá tudo na trave. 7 horas e 23 minutos, 7h23, o momento é do ouvinte na Jovem Pan.
Denê, tem um ouvinte aqui, a Bel Maza, dizendo o seguinte, que tem que ser exposta a base que foi utilizada nessa pesquisa, qual o nicho social. Bel, em tese, o Instituto faz um panorama, um painel com todas as classes sociais. Isso é o que é encomendado a eles. Agora, se houve direcionamento ou não, você pode solicitar os cadernos. Eles têm que ser protocolados na Justiça Eleitoral. E aí, com os cadernos de pesquisa que cada um respondeu, você pode ter essa noção. Mas, em tese, o que a lei manda, não é, Deninha? É fazer uma consulta ampla em todas as classes sociais, não é isso? É isso aí. E a pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e não houve nenhum pedido de impugnação. Ou seja, os próprios candidatos concordaram com a metodologia da pesquisa. Então, eu sei que nós temos essa desconfiança que nos é inerente como cidadãos. Sempre a gente desconfia. Mas nesse caso da pesquisa do IRG, os próprios candidatos concordaram com o modelo e com a metodologia empregada. Denê, 2 fake news aqui circulando, vamos reestabelecer a verdade. O ouvinte Carlos Eduardo está perguntando aqui que a Rosa Weber teria declinado ser a favor da candidatura do Lula porque a certidão negativa dele seria tirada em São Paulo. Tem muita gente acreditando nisso no WhatsApp. Você explicar, a certidão negativa é nacional, não é, Denê? Não, e outra coisa, né? Veja o tamanho da fake news. Como se esta decisão fosse exclusiva de uma ministra do TSE, né? Então se aproveita a informação da posse da ministra Rosa no Tribunal Superior Eleitoral e se produz uma fake news para criar uma fantasia como se Lula tivesse a ficha limpa em qualquer lugar. Não. O Lula é sujo, rapaziada. Puxa lá a ficha do Lula, pede uma certidão negativa. A certidão do Lula vai daqui lá no... Vai daqui lá na Bandeirantes. Caminha aqui todo, dobra ali a Cruz do Pilar e vai colocando folha no chão até chegar a Bandeirantes ali em cima, onde vai ter debate amanhã. Então, por favor, né? Então, fake news daquelas fake, bem fake. Só para restabelecer, não tem isso de tirar a certidão em São Paulo. A certidão é nacional, tanto que ele é condenado pela Justiça Federal, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, não existe isso, a ficha é nacional, ok? Outra fake news é o ouvinte aqui, final do telefone 9982, dizendo que a segunda turma do STF decidiu mudar de Curitiba para Brasília o julgamento de Lula relacionado ao Cid Atibaia. Não, mentira. Cid Atibaia continua sendo julgado aqui pelo juiz Sérgio Moro. O que aconteceu ontem foi outra coisa. Os ministros da segunda turma resolveram tirar alguns trechos da delação premiada da Odebrecht, que envolvem Lula e Guido Mantega, e transferi-los para Brasília. Mas isso, pelo menos no primeiro momento, não interfere nas investigações aqui. Então, o processo do sítio continua em Curitiba, nas mãos do juiz Sérgio Moro. Denê, tem o pessoal aqui pedindo para você mandar um abraço pro pessoal do DEPEN. Diz que todo mundo nos ouve todos os dias lá na colônia penal de Piraquara, os agentes penitenciários, não é? O pessoal trabalha lá no estresse, diz o ouvinte aqui, ouvindo a gente. Quem mandou a mensagem foi o telefone 2040, não colocou o nome, infelizmente. Bom, Reginaldo. Reginaldo, vai um abraço, muito obrigado pela audiência de todos os agentes penitenciários do estado do Paraná. Eu sempre digo que nós temos o maior orgulho da nossa audiência. E as forças de segurança pública emprestam enorme audiência a esse jornal. Polícia Militar nos ouve em peso, inclusive nas viaturas da PM. Se você espichar o seu ouvido agora, ligar, ver quem é que está nos ouvindo agora, as viaturas da PM ligadas forte aí na audiência do Rick Mais Notícias, lá no BOP, né, Terribas? A gente o pessoal do BOP é sensacional, cara, maravilhoso. É a audiência mais segura de todos. A gente tem aí também uma enorme audiência dos bombeiros, dos policiais civis e dos agentes penitenciários. Eles dizem que estão lá no estresse, na tensão, e é mesmo, né? Ninguém lida com anjinho, né, Mark? Não tem anjinho lá, né? Ah, não tem. Eles até dizem que são, mas é difícil acreditar, né? Não tem anjinho, então mas vai... o pessoal do BOP é impressionante. Onde a gente chega lá, eles sempre recepcionam a gente. É fantástico. O pessoal do BOP tem um carinho com o jornal que é impressionante. Todo mundo escuta a gente e o mais legal é o seguinte, eles param e conversam com a gente e eles começam a falar de assuntos que a gente conversou aqui no jornal. Ah, aquele dia você falou tal coisa e tal. Então o pessoal realmente escuta a gente. Um abraço pra todo mundo aí do BOP.
do COI, todo mundo que tá ouvindo a gente. Da Rony, o pessoal da Rony também. É tudo, né, o pessoal ali meio que integrado, né? O Daniel Dil, nosso ouvinte, pergunta aqui: alguém aí já participou de uma pesquisa? Sabe que eu já participei, não posso mais falar isso. E eu fui descartado, porque como sou jornalista, não se enquadro lá no perfil que a pesquisadora procura. Então, eu já fui, Daniel. E você? Eu não. Só pro telefone. O Ibope já me ligou uma vez. Atendi o telefone, era o Ibope. Quase caí da cadeira. Eu digo, não é possível. Existe. Eles existem. Mas também não importa. Já nessa onda de abraços aí, quero mandar um abraço forte aos servidores públicos municipais, que também, aqui de Curitiba, que tem uma audiência enorme. A Secretaria de Educação do município de Curitiba, então, é um negócio de louco. A nossa audiência lá é bombada, geral. E naquele eixo ali do Centro Cívico também, a turma que gosta da política, esse jornal chega a explodir no carro de quem tá indo trabalhar. Sensacional, então vai um abraço grande aí, enorme mesmo, a toda a nossa audiência. Daqui a pouco, já está aqui nos estúdios, nós vamos conversar com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Fazia um tempinho já, né, prefeito? Tava devendo visita aqui conosco aqui no jornal. Antes do break, Mark, a notícia do dia que envolve a Operação Carne Fraca. Diga lá. Daniel, o ministro Gilmar Mendes criticou nesta terça-feira a Operação Carne Fraca. O tema da discussão no Supremo Tribunal Federal era o habeas corpus concedido por Dias Toffoli a Juarez José de Santana, auditor fiscal do Ministério da Agricultura, investigado na Operação Carne Fraca, que com isso teve a prisão preventiva revogada. Gilmar Mendes disse que a Operação Carne Fraca é um caso emblemático de como não se deve fazer uma operação e que o juiz federal aqui do Paraná, Marcos José Grey da Silva, responsável pela carne fraca, foi inconsequente ao anunciar em entrevista que se misturava papelão à carne. É um delírio coletivo. Todos querem virar um Moro, ganhar um minuto de celebridade. Nós não precisamos hoje, ministro Toffoli, Vossa Excelência, que está indo para o CNJ, talvez, de corregedores. Nós precisamos de psiquiatras, porque é um problema sério. Os estrupiços se juntam e produzem uma tragédia. Gilmar... Deus do céu! O ministro Gilmar Mendes, ele precisa de ajuda de natureza psiquiátrica. Dr. Marcos José Grey, o juiz federal, que é o responsável pela Operação Carne Fraca, ele nunca concedeu carne. O Dr. Marcos José Grey nunca disse isso. De onde que o ministro Gilmar Mendes tirou essa informação? O José Grey, algum dia na vida, Mark, você que acompanha a Carne Fraca desde a primeira fase, em algum momento... O doutor Marcos José Grey falou isso em entrevista? Daniel, eu lembro inclusive o seguinte, que ele não falou durante o processo da operação, ele foi falar 2 semanas após para alguns jornalistas, escolheu um de cada emissora, e eu fui um dos que fui lá falar com ele, e ele inclusive falou que talvez algumas das informações divulgadas fossem inverídicas. Ele inclusive saiu na defesa dizendo que talvez nem tudo que foi divulgado pela Polícia Federal no primeiro momento seja verdade. Então o juiz, na verdade, ele colocou, inclusive, contemporizou, ele não falou nada disso. Olha o Gilmar Mendes produzindo fake news. Um ministro produtor de fake news. O ministro Gilmar Mendes. Porque o doutor Marcos José Grey jamais falou o que o Gilmar Mendes está dizendo que ele disse. Então eu quero fazer um convite no ar aqui. O doutor Marcos José Grey, eu sei que é ouvinte deste jornal. Doutor, vem aqui ao microfone da Jovem Pan. Responda ao ministro Gilmar Mendes. Use do microfone líder de audiência no estado do Paraná. Está aberto o espaço. Tem, desde já, a solidariedade desse jornal, mas, sobretudo, para não deixar aqui uma declaração como essa de um ministro da Suprema Corte Brasileira seja tratada como verdade. Não é verdade o que disse o ministro Gilmar Mendes, é uma fake news. Conclua, Mark, desculpa. E ele disse também que a carne fraca foi a maior operação contra a economia do país. Este é um exemplo típico de absoluta responsabilidade. Por isso que é fundamental que se proíbam essas divagações que fazem nós mesmos aqui, que somos ultra cautelosos, já cometemos os nossos erros por conta induzidos. Esse é um caso para não ser esquecido. Esse caso da carne fraca. Esses nomes têm que ser mantidos, porque eles
conseguiram realmente decolar ao colocarem 1.600 agentes policiais para fazer a maior operação de que se tem notícia contra a economia brasileira. Bom, daí eu faço uma pergunta ao ouvinte. O que deve fazer o policial, o Ministério Público, quando diante de uma informação de um crime? Ele deve sentar à mesa e dizer, não, esse crime eu não vou investigar, eu não vou realizar a operação porque envolve um setor importante da economia, então vou deixar o crime acontecer. É isso que quer o ministro Gilmar Mendes? A polícia, que existe para combater crime, atinge o setor da agricultura e da pecuária. Poxa, a pecuária brasileira, ela hoje é fundamental aí para o nosso setor de exportações, para a balança comercial brasileira. Pois é, né? A pecuária é tão importante. Elas estão cometendo crime lá, mas então deixa, né? Porque senão vai punir o setor da economia. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes. Tem apreço por Vossa Excelência no que toca à atividade acadêmica. Já falei 1000 vezes aqui que considero o Gilmar Mendes o mais capacitado tecnicamente entre os ministros do Supremo. É o principal ministro que mais sabe de direito constitucional. É o melhor deles todos. Mas, ministro Gilmar, quando o senhor tira a toga e veste a roupa política, fica muito ruim. Muito ruim. E a Polícia Federal, com isso, que tem repercussão na economia, se tem crime, tem que investigar o crime. Aliás, a Operação Carne Fraca teria que ser, baixar o sigilo da colaboração premiada, não ia restar ninguém. Ia dar uma virada nessa eleição estadual de um jeito que ia arrebentar a eleição ao governo, ao Senado. Ao Senado, então, ia sobrar nada. Mas aí tá em sigilo, né? Aí depois da eleição, quando derrubar o sigilo, já era. Intervalo. Voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Agora são 7h39. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias conversa agora com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Você pode mandar a sua pergunta para cá. Pergunte o que você quiser aí do seu bairro, a sua situação no município, que o prefeito sempre responde, não deixa ninguém em branco. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado por voltar a esse jornal. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Curitiba. Tem uma pauta aqui, prefeito, que sistematicamente volta com a participação dos nossos ouvintes. Sempre tem uma demanda de, afinal de contas, quando que vai funcionar a UPA da Cidade Industrial de Curitiba, a unidade de pronto atendimento. Esse, digamos assim, era um imbróglio que a prefeitura não conseguia vencer. E agora definitivamente tem a notícia, né? Vamos abrir amanhã, às 4h da tarde, e a partir das 7h, ou das 19h, vai estar, das 7h da noite, vai estar funcionando para a população para urgências e emergências. Preste muita atenção, você que me ouve. Não vá na UPA se não for urgência ou emergência, porque os médicos vão classificar você e se você não estiver em urgência e emergência, a espera vai ser longa. É importante que a UPA seja um lugar de salvar quem está em risco de morte. Para consultas usuais, nós temos as 110 unidades básicas de saúde da cidade, acessíveis pelo aplicativo www.saudejá. A UPA da Cidade Industrial de Curitiba, ela existia no prédio, né, prefeito? O prédio estava lá. Ela foi construída pelo então prefeito Beto Richa, com dinheiro dado pelo Paraná Urbano, pelo governador Requião. Tanto que ela leva o nome do ex-prefeito e médico humanitário Wallace Tadeu de Melo e Silva, que é o pai do Requião.
ela ficou funcionando por uns anos e foi posta em reforma pelo meu antecessor em 2016 e eu a encontrei fechada e abandonada. Eu terminei a restauração e a partir do começo desse ano eu comecei a lutar para abri-la. Como não havia provisão orçamentária para contratação de pessoal para a UPA de maneira tradicional, estou tentando um modelo novo. Eu contratei uma organização de serviço social. Ela vai funcionar de maneira terceirizada. E a nossa surpresa foi que, feita a licitação, a UPA terceirizada custa R$ 409 mil mais barata por mês do que a UPA pública. Essa é uma tendência, prefeito? Tem na o sua dobro opinião? tem mais funcionários, tem mais médicos e no preço estão incluídos todos os insumos, os medicamentos, os remédios, os anestésicos, os curativos. Então, nós vamos prestar atenção nesse novo modelo com uma comissão de avaliação que eu nomeei gente da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração e da Secretaria de Saúde, para ver se esse novo modelo é bom. Uma UPA pública custa R$ 2.106.000 por mês. Uma UPA terceirizada, pelo modelo que nós conseguimos construir nessa licitação desse ano, vai custar R$ 1.697.000 por mês. Então, Nós temos 9 UPAs. Veja, se eu economizar 500 mil por UPA? Ou 400 mil por UPA, vezes 9 vezes 5, 45, são 4,5 milhões por ano, por mês. Vezes 12, vamos que sejam 5 milhões por ano, vezes 12, dá 60 milhões. 60 milhões. Com esse dinheiro, eu posso fazer muito mais investimento na saúde, posso melhorar acesso a serviços, posso contemplar pessoas que precisam de serviços especiais ou especializados com maior generosidade do que a cidade já faz. A cidade de Curitiba coloca 1.700 bilhões por ano na saúde. A cidade de Curitiba atende nas UPAs 95 mil pessoas por mês. A cidade de Curitiba faz 7.500 consultas médicas por dia nas 110 unidades básicas de saúde e 400 mil exames de sangue, de urina e outros exames especializados no laboratório municipal. Nós suprimos com 76 milhões por mês 40 hospitais. Eu nem acredito que estou fazendo tudo isso. Tenho que agradecer a Deus todos os dias o plano de recuperação de Curitiba, porque eu encontrei tudo arrebentado, não tinha um remédio na prateleira, o serviço estava sucateado, os hospitais estavam atrasados e nós conseguimos dar a volta por cima e estamos muito agradecidos a Deus. Claro que a gente está fazendo A Deus, ao povo e à Câmara Municipal e aos guardas municipais que me ajudaram a segurar os militantes sindicais que queriam arrebentar Curitiba, como Porto Alegre ainda está arrebentada até hoje. Pois é, esse é o tema que eu gostaria de tratar com o prefeito. Eu simpatizo com a ideia da OSS, porque antes de qualquer questão de natureza ideológica, nós temos doentes que precisam de atendimento médico e isso, o doente, uma mãe com um filho nos braços, não está preocupado se a ideologia é A, B ou C. O serviço do Pequeno Príncipe, o hospital que desde 1920 atende as crianças de Curitiba, ele é terceirizado. A prefeitura paga por mês pelo SUS curitibano para o Pequeno Príncipe, com recursos federais, municipais e estaduais. Muito bem, a criança que é atendida no Pequeno Príncipe é atendida. Não significa
que é mais importante se ela for atendida no hospital público ou no particular. O importante é que seja atendida. E como que vence, prefeito, uma discussão quando ela alcança esse nível? Se discutir ideologicamente. Porque eu vejo que há uma revolta contra a OSS. O Sindicato dos Médicos tentou impedir a abertura da UPA, mas eu fui a Brasília. Me sentei na frente do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro João Batista, e conversando com ele, exerci o meu papel de prefeito. Eu cheguei até a me emocionar lá, porque é uma situação inusitada, um prefeito ir pedir a um tribunal que liberte a possibilidade da prestação de um serviço público legal, que outras 250 cidades do Brasil já têm, inclusive o Distrito Federal, todas as cidades de Goiás. É o modelo adotado no estado de São Paulo há mais de 20 anos. Há uma jurisprudência do ministro Luiz Fux, do maior tribunal do país, dizendo que é lícita a prestação de serviços por OSS, mas as forças do atraso aqui tentaram me impedir. Parece que as minhas mãos foram desamarradas. É com alegria que eu anuncio amanhã a abertura da UPA da SIC, às 4 horas da tarde, com funcionamento a partir das 19 horas e a possibilidade de atender até 450 pessoas por período de 24 horas. Vamos saber dos ouvintes qual é a principal dúvida e principal questão trazida aí com a presença do prefeito de Curitiba aqui nos estúdios, Mark. Prefeito, muitos ouvintes aqui perguntando sobre transporte por aplicativo. Um deles é o Eduardo Farias, mas vários ouvintes, taxistas, motoristas de Uber, nossa audiência é muito forte entre eles. Amanhã começa a vigorar novas regras, não é? Em relação aos carros, ao prazo dos carros que podem rodar no aplicativo ou não. Eles estão preocupados em saber se isso vai ser levado a ferro e fogo ou não. Vai ter mais um prazo para se adaptar a essas novas regras. Veja, nós estamos discutindo com o aplicativo Uber essa questão da validade da idade dos carros. Eu sou a favor que isso se faça em isonomia com os táxis. Tanto Uber como táxis possam ter carros que valham 7 anos, por exemplo. Agora, o que eu não posso é não dar um prazo de validade, porque eu não posso transformar Curitiba numa Havana ou numa Montevidéu, onde carros velhos e sucateados vão transportar as pessoas. Eles têm um forte lobby na internet, falam comigo todo dia também. O prefeito, é o senhor que responde lá as redes sociais? Claro que sou. Hoje não muito, porque você me obrigou a me arrumar, eu daí não pude responder. Hoje peço desculpa por culpa do Demian. Mas tá Tive que fazer a barba, pentear o cabelo, me arrumar, ficar digno para vir aqui. Falei fora do ar, vou dizer no ar, tô te achando mais magro, prefeito. Bom, o que é uma boa notícia. É uma boa notícia para a saúde, mas prefeito não é jockey, pode ser gordo. Prefeito, você já curtiu as redes sociais da Jovem Pan? Gosto muito, me divirto com aquele guri que me imita, mas asseguro a toda a cidade. O original é muito melhor. O que mais que tem aí, Tem várias perguntas aqui sobre os binários. O Adelaide aqui pergunta sobre a questão do binário da João Alencar Guimarães e lá no Santa Quitéria. Se vai ter alguma coisa ou a obra terminada? Se vai ter mais alguma melhoria ou a obra terminada? Aquele binário deu certo. Eu não posso fazê-lo mais adiante em direção ao Cotolengo, porque daí eu teria que fazer desapropriações. Eu tenho procurado não fazer desapropriações, porque eu peguei a prefeitura arrebentada. Eu agora tenho que arrumar os 4.500 quilômetros de ruas da cidade. Eu talvez faça nesse meu governo uma única desapropriação, que aliás está em curso, que é do posto de gasolina em cima do Jardim Botânico. Eu quero livrar a cidade daquela vizinhança equivocada do Jardim Botânico. Ali eu quero fazer um museu de história natural. Eu quero criar um estacionamento para o Jardim Botânico. Esse vai ser o meu legado nessa gestão. Mas, no mais, só vou desapropriar o que for absolutamente necessário, porque nós precisamos usar cada recurso
para fazer a cidade funcionar de novo. O Renato pergunta sobre outro binário, que ainda é promessa, da Camões e da Germano Maier. Se ele vai sair do papel e se tem prazo para isso acontecer. Ele está previsto no programa apresentado pela Prefeitura, pelo IPUC, ao Ministério das Cidades, e para licitação e execução depende das autorizações da Caixa Econômica. Mas acho que vai acontecer também. 2 viadutos aqui muito perguntados, o do Tatuquara e o do Orleans. Vai sair? Bom, o viaduto do Tatuquara, que é o viaduto sem alças que eu herdei, já tem as firmas vencedoras. Eu não posso dizer o nome ainda, porque ainda está no prazo de recurso da licitação. Mas eu cobro todo dia. Mas eu acho que na semana que vem nós já vamos começar as obras. A Coab já trabalhou com as famílias que vivem no traçado da rua, aqueles coiós da gestão passada, tranqueira, fizeram o viaduto descer exatamente numa vila, num bairro. Eles tinham 5 ruas para escolher, para fazer o viaduto desembocar, e puseram a concessionária desembocando o viaduto exatamente onde moram 60 famílias. Eu vou ter que mudar esse povo de lugar, porque uma rua não pode passar em cima de uma vila. Mas é uma obra muito bem feita, sem gasto, com um estudo viário que o IPUC conduziu e que vai ficar pronta até o fim do ano. Prefeito, muita gente perguntando. Ontem... Vou abrir o viaduto do Tatuquara. Faltou um E viaduto. o Orleans? O viaduto de Orleans está em projeto. O convênio com o DR pagou o projeto, porque é uma obra complexa e que, na verdade, é uma rotatória elevada, que vai aposentar o antigo viaduto para que, a princípio, será uma área de pedestres ou vai ser demolido. Está sendo discutido isso. Mas aquela passada ali de Santa Felicidade para quem vai lá para o Campo Comprido, né? Sim, porque e ali... Como é que resolve aquele problema ali? Ali é um viaduto de 1970, feito, eu acho que pelo prefeito, então, o prefeito Saul Raiz. Bem ali onde está a Igreja dos Poloneses, Isso. a Igreja de Santo Antônio de Orleans. Orleans é porque Dom Pedro II é que fundou a colônia. Sabe Ele e que quando Dona Teresa Cristina, em 1880, foram lá, levaram a imagem de Santo Antônio e fundaram a colônia de poloneses. E o sino foi uma doação do Dom Pedro. Quando eu cheguei em Curitiba, prefeito, aí aquelas reportagens que eles pegam pessoa de fora para fazer, para que consiga contar, porque o curitibano se empolga pouco, né, com o sino, e aí eu subi, nunca vou esquecer, acho que eu subi corresponderia uns 10 andares de escada e parei do lado do sino, que foi um presente de Dom Pedro à cidade de Curitiba. Coisa linda o sino. Tá lá, O imperador veio à cidade com a imperatriz no inverno de 1880, no mês de maio, visitou o Jardim a chácara do Barão de Capanema, que depois onde hoje é o nosso Jardim Botânico, e inaugurou a Santa Casa, lançou a pedra fundamental da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Mas ele estava com a mulher aqui. Mas como estava muito frio, ele escreveu para a Condessa de Barral: em Curitiba, 5 graus, que falta você me faz. Era a namorada dele. Mas vamos terminar, prefeito. Como é que resolve ali aquela questão daquele viaduto? Nós vamos fazer uma rotatória elevada. Vão ser 2 viadutos, um para ir, um para voltar, de maneira que os carros vão circular como se fossem numa rotatória. E o viaduto do meio vai ser aposentado. Ou vai virar um lugar como aquele de Nova York, que é um jardim suspenso, ou bonito. nós vamos demoli-lo. Ficaria bonito, como faz aquela Veja, Highline lá em Nova York. Isso, né? Muito bonito. É um projeto que vai ficar pronto esse ano, eu vou licitar no ano que vem, deve ficar pronto ainda nessa minha gestão. Há mais um viaduto em Y na Venceslau Braz com o prolongamento da Westfalen na interseção entre a Vila Lindóia, o Parolim, a Vila Auer e o Boqueirão, em cima da linha verde. Há o viaduto da Anne Frank, em cima do Rio Belém, e o terminal de transporte que vai integrar a linha verde com o eixo do Boqueirão no viaduto da Marechal. E há
4 ou 5 trincheiras na linha verde que também estão todas em processo de projeto para fazer licitação. Agora, o que me atrapalha muito é o processo de licitação. As empreiteiras brigam entre si, nenhuma cidade do Brasil tem obras. Quando eu boto uma obra de 70 milhões, como é o caso da linha Verde Norte, em licitação, Curitiba vira a única mina de ouro de todas as firmas de engenharia do Brasil. Daí todo mundo vem, é uma briga de foice, é bom porque abaixa o preço, mas demora muito. Prefeito. E a minha ansiedade aumenta. Talvez por isso eu tenha emagrecido. Entendi. Prefeito, ó, De me incomodar com os burocratas. O meu regime é burocrático. Cada dia eu tenho que gritar "Xô tranqueira", rezar para Santo Expedito e para Nossa Senhora da Luz me ajudar, porque é uma tranqueira o mundo burocrático brasileiro. É fácil trabalhar com o Greca ou é difícil? A pergunta para quem trabalha com... Não, mas quando o senhor olha para si, assim, como chefe da turma toda, é fácil trabalhar com o Greca ou não? Eu sou rigoroso, eu cobro muito, mas eu quero o bem de Curitiba. E a turma que é do bem vai comigo feliz. Prefeito, tem várias pessoas perguntando aqui. Ontem o presidente da Câmara, o presidente da URBS, desculpa, foi até a Câmara prestar esclarecimentos e comentou lá da tarifa técnica. Vai ter aumento de passagem ou não? As pessoas estão perguntando aqui. Não, veja, eu herdei um contrato que tem uma tarifa técnica que sobe na proporção do investimento dos empresários no sistema. E depende também do aumento do número de passageiros. Nós tivemos que aumentar a tarifa técnica na proporção em que subiu o diesel, na proporção em que foram incorporados a frota 49 novos ônibus. Serão 150 esse ano. Serão 400 até o fim do meu mandato. Eu não posso deixar a frota velha circulando. Eu herdei uma frota que desde 2013, por decisão judicial, não era renovada. Nós já estamos com 49 ônibus novos. E eu mandei vir mais. Nós estamos fazendo um grande exercício para nesse ano não subir a passagem. Fique todo mundo tranquilo. A oposição, que tem horror do progresso da cidade, para desespero dos meus invejosos, a tarifa não vai subir. Não vai subir por enquanto. Nós vivemos no Brasil e o Brasil está no mundo de Mr. Trump, que está provocando uma guerra com o Irã, que mexeu no preço do petróleo, que fez explodir o valor do dólar. O barril de petróleo é cotado em dólar. Então, pode acontecer de nós termos condições adversas que, por contrato, nos obriguem a subir a passagem. Mas não há no coração do prefeito, nem no ânimo da minha equipe, nenhuma vontade de fazer isso. Nós vamos fazer integrações metropolitanas. Vem aí o ligeirinho, de novo, Tamandaré, Fazendinha, Caiuá. O ligeirinho, Tamandaré, Cachoeira, Fazendinha, Caiuá. Vem aí o ligeirinho e Barreirinha, Centro da Guadalupe, Boqueirão, São José dos Pinhais. Vamos continuar no processo de integração. A governadora Cida Borghetti me ajudou muito nisso, com um convênio recente da Comec com a URBS. Ela tem grande interesse na integração metropolitana. Uma coisa que foi desmanchada um pouco antes de eu entrar, que foi um dos motivos para a minha volta para a prefeitura. Prefeito, terminal do Capão da Embuia, sai ou não? Sai o terminal do Capão da Embuia, está no projeto que está em licitação. E o terminal do Tatuquara deve ser licitado na semana que vem. Prefeito, eu pedi para o meu secretário de governo uma tabela de todas essas licitações, uma linha do tempo, ele está me devendo. Jamur, quero a tabela quando chegar na prefeitura. Prefeito, olha aí, Denis, como é que é trabalhar com o Greca, cobrado publicamente aqui. Tem uma pergunta aqui no Facebook, aqui bem frequente, que o pessoal está falando em relação aos moradores de ruas de Curitiba. Tem algum plano, alguma coisa para poder melhorar isso? Ligue 156, chame o resgate social. Se correr risco, ligue 190, chame a polícia. Tem um quartel da polícia
na ex-sinagoga, na Praça Santos Dumont, entre a Saldanha Marinho, a Ébano Pereira e a Cruz Machado. Há moradores de rua do bem e há moradores de rua que são ligados ao narcotráfico. O serviço social tem visto isso, porque uma pessoa que quando a temperatura está abaixo de 0 não quer sair da praça, não quer ir para o abrigo, não quer tomar o banho quente, a sopa quente, não quer trocar as roupas sujas. Nós temos até canil para guardar os seus cachorrinhos. Aliás, nenhum quis ir com cachorrinho. É uma falácia antiga que, não vão porque querem cuidar do cachorrinho. Mentira, querem cuidar do ponto de venda de droga. A cidade tem que lutar contra isso. Eu tenho 2.000 vagas para abrigar moradores de rua e tenho um serviço social eficiente, insistente e extremamente humanitário. Nós já tiramos da rua tem 36 pessoas que estão cursando liceus de ofícios profissionalizantes. Um deles até se tornou um talentoso chefe de cozinha e ficou muito agradecido e veio na prefeitura me cumprimentar. Nós fizemos muita reinserção familiar. Nós achamos idosos que estavam completamente abandonados e que foram colocados em abrigos. A prefeitura tem um serviço humanitário intenso. Prefeito, e ajuda muito também se as igrejas derem a comida dentro dos abrigos e no ônibus Solidariedade, não derem a comida na rua. Às vezes, quem pensa que está sendo bom, está sendo muito ruim. Então, nesse caso... Está alimentando um problema que pode ser resolvido pela cidade inteira. Então, nesse caso, as pessoas que vão levar... faz aquela reunião de comida e leva na rua... Não é para levar... Leva em algum lugar. Eu peço que procure a FAS, o Serviço Solidariedade, a doutora Maria Alice Hertel, que é a nossa assistente social sênior, chefe, que já fez esse trabalho na minha outra gestão. Ela tem todas as condições de acolhida, nada falta ao serviço social da FAS. Eu, inclusive, estou abrindo uma UPA especial para a saúde dos moradores de rua, para evitar que eles tenham que ser levados nas UPAs normais, porque daí eles têm que esperar na fila e daí eles transtornam o funcionamento das UPAs normais. Prefeito, para a gente encerrar, já estamos sobre o tempo. A eleição de outubro. O senhor já anunciou que vai apoiar a candidata Cida Borghetti, a governadora do Paraná. Queria saber da sua posição na eleição, como se dará. O senhor vai para a campanha no que toca aqui à eleição estadual e quem é o seu candidato a presidente? O senhor vai votar em quem para presidente da República? Eu vou ficar na prefeitura, não vou sair da prefeitura, e o meu candidato a presidente da República é o que apresentar o melhor programa. Eu acho que o Brasil precisa de temperança, não pode ir para os extremos. Eu tenho muita simpatia pelo governador Geraldo Alckmin. Acho que ele reúne as condições, por ter governado por 4 vezes São Paulo, reúne as condições para governar o país. Eu assisti o último debate e acho que só podiam estar nele o Alckmin, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias e a Marina Silva. Os outros candidatos pediam teste psicotécnico para entrar. Você vai arrumar uma confusão com os bolsonaristas que o senhor nem sabe ainda, mas o senhor que aguarde para o senhor ver o que vai virar sua rede revolução social. bolsonária. Os bolsonaristas, muitos têm até a minha simpatia como pessoas, eu tenho muitos amigos, mas vamos esperar para ver. O Brasil precisa de temperança, o Brasil precisa de consenso no Congresso Nacional e de temperança. O Brasil vive uma crise mundial, uma briga, uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, uma Europa cada vez mais enfraquecida. O Brasil precisa de temperança, o Brasil precisa acertar na economia. Se o Brasil não acertar na economia,
nós vamos ter um período muito pior do que o que já passamos. Terminou. O quero convidar o povo para a inauguração hoje da Capela de Nossa Senhora da Glória. É um prédio de 1895, unidade de interesse de preservação, que foi restaurada com recursos de potencial construtivo. Era um prédio da época da erva mate, deu o nome para o Alto da Glória, fica meio caminho entre o Colégio Estadual, o cemitério luterano e o estádio do atualmente não tão glorioso Curitiba Futebol Clube. Muito bom. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, bom dia, viva Curitiba. Parabéns para os moradores do Pilarzinho, porque hoje é dia de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Pilar. Hoje é festa do Pilarzinho. Vocês estão aqui no Pilarzinho. A gente está no Pilar aqui, a gente está perto da cruz. Do Pilarzinho. Do Pilarzinho. Entre a cruz do Pilarzinho e a igreja do Pilarzinho. Que é quem vai lá para a capela do lado do supermercado Gava. Isso. E aquele campo de futebol que tem ali perto, prefeito? Aquele campo de várzea ali. Que é o campo do Pilarzinho. E o futebol de várzea, o senhor dá uma passeada para dar uma olhada ou deixa para eles jogarem bola? Eu gosto muito do futebol de várzea. Que é uma marca de Curitiba, Quando né? eu fui prefeito da outra vez, eu isentei de imposto, e isso persiste até hoje, todos os campos de futebol de várzea. Prefeito, o senhor é Curitiba, Atlético ou Paraná? Eu sou coxa branca. O meu tio, o João Viana Sailer, casado com a Mimi Macedo, irmã do meu avô, era o goleiro de pernas brancas que comprou um calção mais curto na Alemanha e foi para a zaga do Curitiba num Atletiba. E claro que foi a torcida do Atlético que gritou: Coxa Branca! Eu sou neto, eu sou sobrinho neto do Coxa Branca. Vamos embora então, fechou? Vamos embora. Valeu, obrigado, gente. Prefeito. Volte sempre. Amanhã estamos de volta? Amanhã estamos de volta. Ó, amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta-feira, amanhã é o dia do debate, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Paraná. A gente vai falar sobre isso amanhã, além de outros assuntos. Tchau, pessoal.